Primeiro, Isaías 40, verso 31, diz assim a Escritura: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Agora no 41, a partir do verso 8: Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse: você, meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam com você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, porque eu o ajudarei, diz o Senhor, o seu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de você um debulhador de cereais, cortante e novo, armado de lâminas duplas. Você trilhará e esmigará os montes e reduzirá as colinas a palha. Você os jogará para cima com uma pá, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Existem algumas verdades bíblicas que nós vamos ver aqui nesse texto e eu convido você a orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque temos em Ti palavras de conforto. Palavras onde cada uma delas leva-nos ao entendimento de quem somos, quando olhamos para o Senhor cheio de glória. Mas ao mesmo tempo ouvimos as Suas promessas, da forma, Pai, libertadora, graciosa, confortadora do Senhor para com a nossa vida. Ó Deus, obrigado porque a Tua obra é perfeita. E sabemos que essas promessas, elas se cumprem. Porque o Senhor, Deus fiel, as faz serem cumpridas nas nossas vidas. Ensina-nos agora através da Tua palavra, Pai. Continue a gerar em nós temor, temor e mais temor, e disposição de vivermos na Tua presença de maneira fiel e santa. Em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos momentos contemporâneos no mundo onde vivemos, onde se valoriza muito a capacidade das pessoas colocadas em prática. Isso se chama desempenho. Quem é o bom? O bom é aquele que tem um bom desempenho. Aquele que entrega o trabalho. Aquele que faz e faz de maneira competente. Na verdade, não existe nada de errado nisso. Na verdade, a Escritura diz que quando fazemos alguma coisa, devemos nos lembrar que fazemos ao Senhor. E isso é importante. Mas isso se tornou um alvo a ponto de ser a valorização do indivíduo e para o indivíduo, em alguns momentos, até mesmo seu próprio ídolo. Eu vivo pelo meu desempenho. Eu vivo pela qualidade total. E vai por aí fora. Isso tem a tendência de tirar os nossos olhos da graça. Porque quando estamos diante de Deus e o contemplamos na sua graça e na forma com que Ele cuida de nós, nós chegamos à conclusão, como o texto diz, o Senhor diz, nós, povo de Deus, somos vermezinhos. E a expressão usada é polvinho. Nós somos pequenos.
nós somos frágeis. Por mais que tenhamos a disposição de ter um desempenho maravilhoso, isso só acontece porque Deus age graciosamente, positivamente, eficazmente na vida dos seus. As nossas identidades, irmãos, muitas vezes são moldadas pelo que fazemos, pelo que conquistamos ou pelo que os outros pensam a respeito de nós. Mas o mais importante não é isso. A palavra de Deus nos convida a viver de maneira contrária a isso. Nós vivemos por causa das promessas, ou pela promessa de Deus, e nós vivemos não pelo desempenho, mas na dependência do Senhor. Desempenho é consequência. Conquistas, todas serão consequências de como Deus se manifesta, como Ele fala na sua Escritura, como nós ouvimos, como nós colocamos dentro da nossa alma e como isso nos traz qualidade e capacidade para vivermos. O capítulo 40, ele termina com um texto célebre que diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E aí o texto diz: voam com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Mostrando-nos que existe um sobrenatural para aquele que espera no Senhor. Porque Deus faz-nos alcançar certas coisas que são fantásticas. Como o texto diz, subir como águias. A águia é uma ave extremamente poderosa. Extremamente poderosa. Que tem uma visão extremamente qualificada para enxergar presas extremamente de longe. Ela tem um zoom fantástico. E quando ela vem pegar a sua presa, ela tem uma velocidade também inigualável. Mas quando sobe, sobe muito alto. Puxa vida, que figura é essa? É algo que vai muito além daquilo que eu posso imaginar de mim mesmo. Correr e não se cansar. Oh, Senhor, eu corro um pouquinho só e me canso. No final do dia, depois das atividades naturais que eu tenho que fazer, eu digo, eu estou exausto. Eu preciso de 8 horas de sono. Bom, essa não é a minha realidade, mas a maioria é. Ou caminham e não se fadigam, nem caminhando vão cansar. Quando nós lemos esse versículo, essas palavras, talvez o que vem na nossa mente é: espere, o que isso significa para mim? Talvez o pensamento de uma renovação de força, aqui no texto apresentada, seja extremamente atraente, porque você se encontra cansado, esgotado. Às vezes as questões emocionais são tão intensas, tão difíceis de serem administradas na mente e no coração, que até isso faz-nos cansados. Talvez você esteja fascinado com essa imagem da águia que voa muito alto e com todas as suas habilidades. Talvez a força incomum de corredores seja fascinante. E o Bruno pensa, eu vou para a próxima. E vai mesmo. Mas se não descansar, não vai. Se não restaurar, não vai. Às vezes, para isso, eu preciso de um fisioterapeuta para me relaxar e me habilitar para a continuidade do dia seguinte. Normal, porque eu desgastei muito. Eu creio que tudo isso faz parte, a gente pensa assim mesmo. Eu creio que as palavras mais importantes desse verso de número 40 é: esperam no Senhor. Essa é a ênfase. Apesar das figuras sejam extremamente marcantes, o esperar no Senhor é o mais importante. Essas 3 palavras fazem a conexão entre esperar e o agir de Deus. A ajuda que vem de Deus.
Em outras palavras, viver por promessa divina e não pelo desempenho. Viver pela dependência e a graça que me qualifica a qualquer coisa. Há muito para a gente aprender em como isso pode se tornar verdade. Esperar aqui significa aguardar com esperança, aguardar com o coração cheio de convicções. É um aguardar diferente, que você aguarda porque alguém disse, olha, agora mesmo, espera só um pouquinho. E você está naquela sala de recepção de um médico, e de repente ele tem pacientes e as coisas não estão fáceis, e você às vezes tem que esperar além do horário que você chegou muito tempo. E você diz, eu vou esperar. E ela diz que é pouco tempo. Mas às vezes pode ser, às vezes não. Mas quando Deus diz, eu vou fazer, eu tenho convicção. É essa a esperança que o texto está dizendo. Eu tenho necessidade de ter as minhas forças renovadas. Eu tenho necessidade de ser sustentado além da minha capacidade humana. Quantas vezes isso acontece? São desafios que eu não coloquei na agenda, eles não são planejados e eles aparecem na minha vida. E às vezes isso vai acontecer durante muito tempo. Eu penso no subir em asas, ou com asas como águia, e eu experimento graça de Deus. Não uma graça natural, porque essa ideia aqui é extremamente sobrenatural, no meio das dificuldades. E eu vou correr e não cansar, caminhar e não me fadigar, dando a ideia de uma perseverança. Eu não paro, eu continuo. Mesmo quando as coisas não são fáceis, no meio do sofrimento, eu continuo, e eu continuo, e eu continuo, e eu continuo. E tudo isso porque Deus me dá a condição de fazer isso. Esperar no Senhor não é passividade. Não é cair e ficar. Pelo contrário, esperar é um ato de confiança. Esperar é algo cheio de expectativa. Não é resignação ou impassividade. Também é difícil mesmo. Não é isso. Mas o que a Escritura nos mostra no esperar no Senhor é uma fé viva. Uma fé praticada com vitalidade, com vigor, com expectativa, com ânimo. Ser um seguidor de Jesus é muito ativo. Aquele que segue ao Senhor Jesus, ele tem a vida nele. Cristo é a vida. Ele é a nossa vida. Quando eu penso nisso, o seguidor do Senhor Jesus, ele tem e vive, ele faz. E ele é até mesmo, em algumas situações, agressivo naquilo que vai fazer, no sentido positivo dessa expressão. Ele coloca o olho e vai. Mas ele vai nas coisas certas. E ele vai de maneira certa. E a graça é esperar por alguém. E aqui nós esperamos no Senhor. Não é qualquer expectativa. Então, lembre-se, quando esse texto está aqui diante de nós, maravilhoso, ele está se referindo a algo sobrenatural, algo da ação de Deus na vida daquele que espera, mas uma espera confiante. É algo totalmente diferente de sentar e simplesmente esperar. Salmo de número 130, no verso 5. O salmista diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e eu espero na sua palavra. Palavra é promessa de Deus. Olha só que palavra de conforto que esse homem traz, dizendo, isso eu vivencio, e eu estou dizendo para vocês isso, porque isso é o certo. Aguardar no Senhor, aguardar a alma no Senhor, e olhar para a Escritura e ver que eu posso aguardar, eu posso esperar.
Salmo 27, no verso 14, a Escritura diz: espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Então, se você quer fazer alguma coisa, se você quer enfrentar alguma dificuldade, se o seu coração está machucado, esmigalhado, sofrido, se as suas forças estão frágeis, elas não estão 100% e nem 40% e nem 30%, e você percebe a sua realidade, o texto diz: espere pelo Senhor. A espera produz resultados sobrenaturais quando nós estamos esperando no Senhor. É sobrenatural, o nosso Deus é assim. É quando ele age de tal forma que você diz: foi Deus que agiu. Eu não fiz nada e as coisas aconteceram. Era o meu alvo e aconteceu o alvo. O cristão, ele pode testemunhar muito a respeito disso. Em tempo de cansaço espiritual, em crise emocional, o chamado de Deus não é para que você faça mais, mas é para que você espere com uma fé ativa. Não faça mais na sua força, mas faça na graça de Deus. É essa a ideia. E ela introduz exatamente o capítulo 41. O verso 31, que é o último verso, ele introduz esse texto. E ele começa dizendo: calem-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos renovem as suas forças, que se aproximem e então falem: vamos nos reunir para o julgamento. Olha, a coisa está difícil aqui. A expectativa é até julgamento e destruição, mas nós estamos aqui calados diante de Deus. É essa a ideia. Quando a gente trata esse tema que nós temos trabalhado, irmãos, curando as feridas do coração, isso nos leva exatamente a estas porções das Sagradas Escrituras. Qual o tema que eu dei para esse texto? Eu dei um tema grande, baseado no verso 8, que diz: Deus é um Deus amigo. Ele é um Deus que segura a nossa mão. Eu pus: Deus segura a sua mão. Confie mesmo na fraqueza. Porque é exatamente isso que o texto está trazendo para nós. Nós temos que aprender a esperar pelo Senhor. E o verso 31, quando fala esperar no Senhor, esse verso, essas frases, essas palavras se destacam para nós. Tem pessoas que não conseguem esperar nada, nem a si mesmo, nem os outros, e muito menos Deus. São aquelas pessoas que, se você, depois que ela te diz, faz isso, e não faz, depois de 3 segundos, essa pessoa levanta, vai lá e faz. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que não fazem nunca, e nem esperam, procrastinam. Mas aqui, o esperar no Senhor é um esperar ativo. O que significa isso? Talvez o pensamento de uma renovação de força seja profundamente atraente, porque eu estou cansado, eu estou esgotado, tudo isso seria importante para considerar e meditar. Estas são palavras importantes. Deus tem que ter misericórdia de mim, porque eu preciso disso. Mas como isso se realiza? Se realiza no tribunal da alma. Confie no Deus vivo, não nos ídolos. Isso é muito importante. Esse capítulo 41, ele é projetado para provar que esperar no Senhor não é um desperdício de tempo e nem de emoções. Lembre-se de que o povo de Israel está no exílio quando esse texto é escrito. Eles estão fora de casa, eles foram deixados agora como escravos. Eles estão vivendo debaixo da autoridade de outros povos.
As circunstâncias da vida parecem indicar que Deus perdeu. Não é que eles dizem Deus não existiu, mas eles olham para aquela coisa toda e dizem, ai, Deus perdeu. Deus tinha uma intenção, mas não deu conta. E eventualmente a gente ouve alguém dizendo, puxa, Deus, onde o Senhor está? E às vezes o seu próprio coração diz, puxa, onde o Senhor está? Porque o Senhor e eu perdemos. Ou o Senhor esqueceu do seu povo? Nós não temos esperança porque esse povo é belicoso, cheio de armas, são violentos, não entendem o que é amor e ainda desonra a Deus, mas nós não temos força para nada, é difícil demais. Quando a gente estuda Isaías, do capítulo 40 ao 55, eu depois sugiro você a ler, é uma baita leitura. Esse texto está defendendo a fé, a crença em Deus. A questão é sobre aqueles que esperam, onde o mundo procura ajuda e esperança. E onde você tem buscado respostas para as dificuldades que você tem encontrado na sua vida. Todo mundo confia em alguma coisa. Até aquele que se diz incrédulo, ele confia. Provavelmente em si mesmo. E Deus é Ele mesmo. Eu é que faço. Eu que conquisto. Eu que estou levando a penalidade pelos meus erros. A questão é, se estamos esperando por algo certo. Porque aqui é esperar no lugar certo. Você realmente vê o que espera ou o que está esperando quando as coisas ficam difíceis ou ficam assustadoras. Aí eu começo a analisar isso. Muitas vezes os lugares que vamos são onde temos muitos ídolos, ou os nossos ídolos. Quando acontece alguma coisa, eu já começo a planejar a solução. E qual é a solução diante de qualquer adversidade? É ajoelhar na presença de Deus? Ou tentar resolver imediatamente? Lembre-se, cuidado, porque muitos desses lugares que você busca recurso, antes de buscar a Deus, são ídolos para você. São aqueles que você valoriza demais. São aqueles que te levam essas pessoas, ou circunstâncias, ou capacitações, essas coisas se tornaram poderosas na sua vida a ponto de se tornar ídolos. E a gente tem que ter cuidado com isso. No verso 21 aqui de Isaías 41, diz assim, até o verso 23, exponham a sua causa, diz o Senhor, apresentem, as suas razões, diz o rei de Jacó. Aproximem-se e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Conte-nos as profecias anteriores, para que as examinemos e saibamos que elas se cumpriram. Ou falem-nos a respeito das coisas futuras. Anunciem-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que vocês não são deuses. Faça alguma coisa, seja boa ou seja má, para que fiquemos com medo e juntamente o veremos. É interessante porque é como se ele estivesse gerando aqui, ou pintando a cena de um tribunal. Né, Arlindo? É tribunal aqui. É um julgamento. Deus convoca as nações e os ídolos à audiência. Quem é digno de confiança? Essa é a pergunta. A ponto de eu ir esperar nele confiadamente. Deus desafia os ídolos. Anuncie-nos as coisas que hão de vir, para que saibamos que vocês são deuses. Letra minúscula. O veredito é claro. Eis que todos são nada. Verso 29 diz isso. Nós chegamos à conclusão de que estas coisas não são nada. As suas obras são coisa nenhuma. E as suas imagens de fundição são vento e vácuo. Aquelas coisas que buscamos antes de buscar a Deus. Porque ali achamos que existe solução, resposta.
E confiamos naquilo a ponto de perder a noção daquele que rege a minha história. São ídolos e não são nada. Mas o que gera esse tipo de atitude em nós? O problema, gente, nosso problema, é um negócio chamado medo. Medo. Esses dias estamos orando por uma criança. Ficou na UTI há alguns dias, uma situação difícil. E eu e Kátia estávamos orando por essa criança. Ontem eu vi um videozinho da vovó brincando com ele. Ainda no hospital. Em quem eles buscaram? Nós nos ajuntamos em oração para esperar no Senhor e mostrar a ansiedade do coração daqueles que amamos. Diante da incerteza, irmãos, os homens se agarram aos ídolos da força humana, do controle, da segurança. E autoindutivo, aquela coisa minha só. Nesse tribunal do céu, Deus convida as pessoas para considerar como Ele é, versus as outras coisas nas quais nós depositaríamos nossa confiança. O tribunal de Isaías aqui nesse texto acontece todos os dias no coração da gente, dentro da nossa vida. Nós temos que tomar decisões, nós temos que enfrentar situações. Esse tipo de luta, de litígio entre aquilo que é e em quem nós vamos confiar, acontece todo dia, o tempo todo. Todos os dias, os seres humanos no tribunal de suas mentes, está aqui. Todos os dias, nós temos que tomar a decisão sobre quem ou o que é realmente digno da nossa confiança. Para que a gente possa exercitar corretamente a informação que é nos trazida em Isaías 40, verso 31. O que é esperar? Às vezes isso está acontecendo extremamente claro, ou claramente na sua mente, enquanto você está lutando, mas está lutando contra as dúvidas, ou continua apontando o seu coração para o que você acredita, mas Deus é como se fosse mais uma coisa daquilo que você acredita. Eu faço isso, aquilo outro, e Deus também. E Deus também. Agora só Deus na causa. Expressãozinha terrível. Agora eu busco, agora é só orar. Ó Senhor, antes de qualquer coisa, domine, cuide disso tudo. E você vai atrás daquilo que Deus providencia. Em outras condições ou ocasiões, nós nem estamos cientes da escolha que nós estamos fazendo. A gente simplesmente vive reagindo àquilo que acontece na nossa vida naturalmente. Isso é muito comum, principalmente no latino e principalmente no brasileiro. Nós somos aqueles que as coisas vão acontecendo e nós vamos reagindo dia a dia. Nós não temos projeto de vida, nós não fazemos planejamento de espiritualidade, de comunhão com Deus, de comunhão com o corpo de Cristo, de relacionamento com a família, de relacionamento da minha alma com Deus que me ama. Nós não fazemos tudo isso, as coisas simplesmente vão acontecendo. Nós não fazemos um planejamento familiar no sentido financeiro. E aí as coisas vão aparecendo e você diz, olha que bênção. E vai virando uma bola de confusão. E o seu coração não tem aquela ideia de todo um projeto que Deus vai revelando para você e mostrando, eu é que estou dando isso, caminhe aqui. E ao invés de você caminhar no Senhor e ter convicção e ficar tranquilo e dar passos que Deus claramente na sua palavra traz para você, você vive cada dia uma nova luta. E aí as pessoas dizem que cada dia nós matamos um leão. Isso é uma linguagem humana, longe de Deus. Cada dia nós esperamos no Senhor.
É totalmente diferente. Pensa nisso. Você tem que entender que a sua vida não são eventos só, mas ela é um todo do propósito de Deus na sua vida. E essa parte da sua vida, com essa parte da sua vida, com essa parte, e tudo aquilo que faz parte da nossa vida, é projeto de Deus. E quando eu não estou dependendo e esperando no Senhor, eu começo a dominar sobre essas coisas, ou deixar que algumas coisas dominem sobre essas áreas da minha vida. O dinheiro me domina, a capacidade intelectual me domina, a capacidade relacional me domina, e muitas pessoas me dominam, e eu não espero no Senhor. E Deus vem e faz você entrar no tribunal dele e dizer: olha, esquece, não é assim. Eu estou revelando que está tudo errado. Eu estou mostrando que não é assim. Mas nós agimos dessa forma errada, a maioria das vezes, porque nós estamos com medo, nós estamos ansiosos, nós estamos exaustos, nós estamos cansados. E parte da razão é que você está esperando a coisa errada. E aí você cansa mais, você fica mais exausto, você fica ansioso, você fica doente, depressivo, você fica com algumas enfermidades emocionais que o medo determina sobre a sua vida. Sabe de uma coisa, que quando o medo se instala, você tem que pensar: para onde que eu vou correr? Alguns correm para o trabalho e se matam nele, se tornam doentes do trabalho, o workaholismo. Alguns vão para o controle de si mesmos e começam a ler livros e pensar no positivismo humano. Alguns acham que as pessoas que vão trazer equilíbrio ou dar soluções, e aí vai para relacionamentos e grupo de pessoas e colabora com essas pessoas com os seus problemas. Essas pessoas vão meter na sua vida e elas vão dar as suas opiniões, e certamente na maioria das vezes daquilo que elas pensam. Alguns precisam de remédios e vão para os remédios. Alguns ficam doentes e começam a comprar, e tem um ídolo da compra compulsiva. Outros vão para um guru, um cara inteligente. Eu adoro falar com esse indivíduo, porque ele fala frases que dá vontade de ficar só anotando. Outros vão para a grana, para o dinheiro, porque dinheiro compra tudo. Outros vão para a arrogância e se defendem, porque na arrogância ninguém toca, eu me coloco mais acima. Outros vão para o egoísmo e faz com que todos estejam olhando para si e cuidando de você, e que os outros se estrumbiquem. Muitas doenças emocionais são entendidas desse jeito e acontece desse jeito. O indivíduo tem as suas angústias e aí ele quer atenção. E quando ele não está tendo atenção do jeito que ele quer, ele começa a fazer coisas e passar mal e sentir isso e fazer todo mundo depender dele no dia a dia. Tem pessoas que por causa do medo agem com poder, que acham que é o dono da cocada. Outros buscam as influências. Vou buscar aqui porque ali eu acho que eu resolvo. Outros buscam um narcisismo, uma doença, que é aquele indivíduo que faz com que as pessoas cuidem dele. Ele é fantástico, maravilhoso, sem sentimento. Ele machuca os outros e não está nem aí. Ele na verdade nem sente. Para ele se proteger. Lembre-se, todo ídolo são salvadores falsos e que nos levam ao fracasso. E eu tenho que ter cuidado com isso. Segunda coisa que vemos aqui no texto, verso 8 ao verso 10, é que o nosso Deus é um Deus de aliança, ou da aliança. Ele escolheu, Ele chamou, e Ele sustenta o seu povo. Existe algo aqui que é maior.
Isaías expõe a escolha para o povo de Deus, oferecendo uma comparação entre as partes no tribunal. Deus quer que o seu povo, aqui no texto, entenda tanto o que está acontecendo, quanto a escolha que está diante deles. A situação é essa, e qual é a sua conclusão? Qual a sua escolha? É como se estivesse colocando ali sobre a mesa as oportunidades. Eu estou trazendo os fatos para a mesa, para que fique bem claro. É assim que Deus faz. É isso que Ele está fazendo aqui nesse texto. Deus pode fazer isso. Cuidado quando os homens querem julgar os outros e colocar na mesa, mas Ele vai definir o que você vai fazer ou não. Isso é tirania. Deus não está fazendo isso. Ele está fazendo como soberano Deus que Ele é. Ele está mostrando o que é o que. E o que começa com você. Você não está fora disso, que precisa ser analisado. Nos versos 2 a 4, nós encontramos uma série de perguntas que são perguntas retóricas, que Deus responde diretamente. Perguntas retóricas são perguntas que trazem respostas unânimes. Não tem como dar outra resposta. Olha só, a partir do verso 2, 41:2. Quem fez surgir no Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem? Quem? Deus. Quem lhe entrega as nações e faz com que os reis se submetam a ele? Quem? Deus. Com a sua espada, ele os transforma em pó, e com seu arco, em palha que o vento dispersa. Ele os persegue e avança com segurança por um caminho em que ele nunca havia passado. Quem fez e executou tudo isso? Deus. Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, ou o Senhor, o primeiro, e aquele que estará com os últimos, é o mesmo, que está no princípio, está no fim, que é o alfa e o ômega. É Deus que está estabelecendo o seu poder aqui. Não que agora Ele está se empoderando porque Ele era frágil, mas porque agora Ele está abrindo os olhos para que possamos ver que Ele é o Deus poderoso e Senhor. E existem alguns momentos na vida que Deus abre os meus olhos para que eu perceba Ele. E para que eu saiba que eu não estou só. Um Deus que executa todas as coisas, como diz o verso 4. Quem fez e executou tudo isso? Quem foi esse Deus de vitória? Quem foi esse Deus que nos ajuda? É Deus, verdadeiro Deus da Bíblia. Deus está lançando os meus olhos em cima dEle, e está nos mostrando o poder dEle. A ideia é que tudo dentro do curso da história humana está no controle de Deus. E é exatamente isso, irmãos. Tudo que acontece na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, e de qualquer pessoa crédula ou não, crente ou não, está no controle de Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 8. É um texto muito semelhante a esse que vemos aqui no verso 4. Capítulo 1, verso 8 de Apocalipse diz: Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, por aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha para mim, está dizendo Deus. Lembre que eu estou aqui, lembre que eu sou soberano, que eu sou Senhor. Existe uma exclusividade de Deus. O que passa disso é idolatria. Isaías capítulo 44, no verso 6. Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel. Olha só quem é o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. Eu sou único. Em contraste com isso, estão as garantias. Em contraste com as dúvidas, estão as garantias. Que os seres humanos adotam por falsas garantias ou falsos medos.
ou falsos deuses. Olha só o verso 5 aí de Isaías 41. Os países do mar viram isso e temeram. Os confins da terra tremeram. Eles se aproximaram e vieram. Mas todos tremeram, tiveram medo. A causa das garantias vem de Deus. Os ídolos geram medo. Lembre-se disso todos os dias da sua vida. Porque todos os dias nós temos que viver esse princípio. Quando as pessoas estão cheias de medo, elas tendem a se tornar mais tribais com outros e ainda mais nas idolatrias. Esses dias, atendendo uma pessoa que nunca tinha visto, e é difícil porque a pessoa diz que não vou poder voltar mais aqui, eu sou de fora, mas falaram que podia vir aqui conversar, e estou aqui, e eu falei, uxa, vai ser difícil. Como é que você ajuda uma pessoa de uma vez só? Uma pessoa que está alheia a Deus e a palavra de Deus? A única coisa que eu podia fazer e sabia que era eficaz, era levar os olhos daquela pessoa o entendimento de quem é Deus. Se ela conhecer a Deus, se a alma for transformada, e ela aprende em Cristo que há bênção e garantias, porque Deus é Deus, e agora seu Senhor, tudo se resolve. É isso que nós temos que entender. Eu fico pensando que algumas vezes a gente encontra pessoas passando por dificuldades e a gente sempre diz para a pessoa, simplesmente, seja forte. A Escritura nós encontramos Deus dizendo a um servo de Deus, seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. O ser forte e corajoso, irmãos, só pode existir porque Deus está presente. Sem a presença de Deus não existe força e nem coragem verdadeiras, baseados em uma esperança, porque Deus nos dá garantias. Deus nos dá garantias. O que acontece aqui? E o que Isaías está preocupado? O povo está fazendo ídolos para se sustentar com algo em que confiar. No entanto, eles estão fazendo seus próprios deuses. Não um Deus verdadeiro que está ali e eles estão olhando para eles. Eles estão até mesmo se sustentando. E aí o texto diz, se sustentando com pregos. Você faz ídolos para confiar, mas ele balança, ele pode cair, ele quebra. Então põe prego na base aí, para esse Deus não cair antes de você. Porque esse Deus não é o Deus verdadeiro, ele não dá garantia nenhuma. Ele na verdade nem Deus é um ídolo. Isso tudo é tolice. E aí no verso 29, a palavra de Deus, eu já li agora mesmo, diz, eis que todos são nada. As suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição são vento e vácuo, e você tem que colocar prego para sustentar. Então, o que a gente tem que entender? Isaías, ele é escrito para pessoas que estão enfrentando a pressão de circunstâncias difíceis. Eles estão debaixo de chuva grande, de vento pesado, de trovões e raios machucantes. Eles estão com dúvidas. E agora Deus diz para eles, espera em mim, porque eu dou garantia. E você pode descansar. É exatamente aqui que os nossos ídolos têm uma probabilidade de serem vistos. Eu creio que quando Deus está colocando na mesa, Ele está dizendo, esse sou eu. Essa coisa errada que vocês estão aí considerando são ídolos. Só existe uma coisa importante aqui. E aí nós vamos ter que fazer uma escolha. Qual a escolha? Em quem confiar. Muito dos nossos medos,
das nossas ansiedades, das nossas angústias, das nossas doenças emocionais que são verdadeiras. Acontecem porque nós escolhemos errado. Apesar de ser um servo de Deus, amar a Cristo, ter entregue o coração ao Senhor, na hora da adversidade eu esqueço quem é meu Deus e as garantias que somente Ele dá e pode cumprir. Ídolos são as coisas que procuramos em busca de segurança, identidade. Eles são o que buscamos para controlar a situação difícil. Ídolos são as coisas que, quando removidas, nos enchem de raiva e ansiedade. E vai ser removido. É interessante quando a gente crê no Senhor Jesus e a gente olha para trás, um pouquinho só para trás da vida da gente, e a gente vê como a gente era tolo. Os ídolos criam uma crise de identidade. Eu sou um servo de Deus, mas eu tenho essa expectativa aqui ou essa expectativa ali. Uma das coisas mais difíceis que tem é você sentar com um filósofo. A mente dele é muito organizada, cheia de informações, e ele consegue usá-las de maneira muito arquitetada. E ele sempre vai ter razões que ele buscou em pensamentos que ele tem e que foi alimentado por muitas outras ideias. E você vai com uma verdade, e ele diz que está com muitas dentro de si mesmo. Mas você diz, essa é a única verdade. Quando um filósofo se converte, irmãos, é um instrumento valiosíssimo nas mãos de Deus, para ajudar-nos a compreender muitas coisas. Deus é o sábio dos sábios, e muito maior do que qualquer filósofo humano. E quando Ele coloca as verdades para a gente escolher, Ele está dizendo, eu sou o verdadeiro, o resto é ídolo, quem você quer? Como é que você está vivendo nas suas angústias? Aqui no tribunal de Isaías, nós somos convidados a fazer uma escolha, ou pelo menos perceber que nós estamos constantemente fazendo escolhas todo santo dia. Mas há apenas um caminho para o verdadeiro conforto, respostas e garantias. Deus. Uma outra coisa que o texto nos traz é que Deus promete vitória. Mesmo em meio à fraqueza, Deus faz isso. E Ele conforta-nos, Ele gera conforto em nós. Vamos mais uma vez começar pelo capítulo 40, o anterior. O texto diz, consolem, consolem o meu povo. Tenha o coração de vocês bem consolados, acalentados, acariciados. Eu fico imaginando como. Mas é assim que o texto começa. E ele diz, falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada. Tem um juízo, vocês estão em cativeiro, mas Deus perdoa vocês. E por causa disso a escravidão está acabando. É Deus que providenciou, não foram eles. Eles não venceram para serem transportados para a terra deles de novo. Não, foi Deus. Foi a providência de Deus. E esse Deus, Ele cura pessoas com misericórdia e perdão. Que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Olha, Deus a puniu. Ele fez o que Ele tinha que fazer. Em alguns momentos Deus nos pune e a disciplina para que sejamos resgatados. E Deus está dizendo, chega, já disciplinei. Eu fiz isso para o bem de vocês. O que a gente encontra aqui é um conforto. E é assim que é dito no verso anterior. Consolem, consolem. Agora olha o verso 8. No capítulo 41. Mas você, Israel, meu servo. Israel é o nome que
Jacó recebeu depois que seu nome foi transformado, e esse se tornou o nome do povo de Deus do norte. Israel, aquele povo de Deus, estava dividido entre Judá e Israel. E aí ele diz: mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. Qual é a realidade do povo de Deus? Qual a realidade daquele que crê? Ele é Israel, liberto, ele não é mais usurpador, ele é o escolhido de Deus, e ele é descendente de Abraão, e ele é amigo de Deus. Quando eu me converto, Deus se torna tudo isso na minha vida, da igreja do Senhor Jesus. O verso 9 diz: você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e fui arrancando vocês da escravidão que vocês estavam, e vou trazendo de novo vocês dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não rejeitei. As dificuldades não é rejeição de Deus, mas são instrumentos de aperfeiçoamento da nossa alma na presença de Deus. Portanto, esperar, irmão, significa olhar para o seu futuro à luz do que você sabe ser verdade sobre Deus. O meu futuro, o meu consolo, a minha alegria diante das dificuldades que aqui são representadas por exílio, estas coisas todas podem ser vencidas na medida em que eu sei exatamente quem Deus é. Mais importante do que aquilo que eu preciso. O que Deus é na minha mente, no meu coração, é que me dá consciência plena de todas as coisas. E a quem eu adoro, a quem eu sirvo, quem é o meu Deus e o meu Salvador. A quem eu espero. Querido, nós, o povo de Deus, nós adoramos enquanto esperamos. E nós esperamos enquanto adoramos. A ideia é a seguinte: a coisa está difícil, mas eu continuo adorando. Você lembra de dois personagens bíblicos no livro de Atos? Pregaram o evangelho, foram presos, açoitados, e eles foram para a cadeia, machucados. E naquela época usava chicotes que machucava mesmo, entrava na pele, fazia ferida. E eu fico imaginando como aquilo ardia, como aquilo doía. E Paulo quem que foi preso? Silas, né? Eles entram dentro daquele lugar, eles sabem que Deus é Senhor e que aquilo não é o fim deles. O fim deles é a glória, aquilo ali é nada. E o que eles fazem? Eles adoram. Esse texto está aqui, queridos, na Escritura, para que a gente entenda de que no sofrimento, nas dúvidas, nós esperamos no Senhor e nós fazemos isso adorando, porque a minha vida é para adoração, a minha vida é para a glória de Deus, a minha vida é para que Deus em momento algum seja negado, mas proclamado. E quando crentes, diante de circunstâncias doídas, enfermidades absurdas, adoram a Deus, os outros olham e dizem: como é possível isso? Isso existe, querido, porque nós esperamos no Senhor, e o que a gente espera no Senhor é muito maior do que aquilo que um homem, um ser humano pode esperar. É muito mais do que uma cura, é muito mais do que conseguir uma casa, é muito mais do que ter renovação de relacionamentos, é muito mais do que tudo, é vida eterna. E mesmo que o mundo caia, nós adoramos a Deus. O povo de Deus não é o povo da reclamação, da murmuração, do descontamento. Eu tenho tanto medo das orações imprecatórias, onde se pede maldição para alguém. Porque eu não sei quem Deus resolveu amar. E Deus sabe. Mas eu glorifico, apesar de pessoas, apesar de circunstâncias, apesar da dor. É isso que o texto está dizendo. Lembrar o que é verdade nos ajuda a esperar. É assim que nós conseguimos esperar. Ao enfrentar oposição, dificuldade,
o Senhor Deus traz respostas. Ele promete a Israel que eles não serão bem-sucedidos. É interessante isso. Olha o verso 13 do capítulo 41. Porque o Senhor seu Deus o tomo pela minha mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Mas nos versos 11 e 12 ele diz, vocês são nada. Vocês não são nada. Vocês são pessoas que só trazem vergonha. Eu cuido de vocês. Quando o povo de Deus é impotente, vermezinho, verso 14 a 16, Deus promete ajudá-los. É assim que Deus faz. Não perca as declarações do texto. Eu. Olha comigo lá. Capítulo 41, verso 14, diz, não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, porque eu o ajudarei. O Senhor o ajudará. Diz o Senhor, o seu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de você, eu farei de você um debulhador de cereais, cortante novo, armado de lâminas duplas. Você trilhará e esmigará os montes e reduzirá as colinas a palha. Quando as pessoas estão necessitadas, desesperadas, Deus é quem está por trás de cada intervenção. É isso que Deus está dizendo. Eu vou fazer você moer grãos, eu vou fazer de você um debulhador, aquele que tira o grão e ainda processa ele. Vou fazer até com 2 lâminas, para ser um processo bem feito. Eu vou fazer. O Deus verdadeiro é o interventor. Eu, o Senhor, responderei a você. Eu, o Deus de Israel, não vou abandonar você. Eu vou abrir os rios, eu farei do deserto uma piscina de água, vou colocar no deserto cedro, vou colocar no deserto cipreste. Deus está fazendo isso repetidamente. Esperar pelo Senhor é a coisa mais segura que nós, crentes, podemos fazer. Você pode, eu posso, porque Ele é o nosso Deus e é Ele que nos abençoa para que esperemos única e exclusivamente nele e sejamos confortados. Esperar pelo Senhor é a melhor coisa que eu e você podemos fazer, nós, o povo de Deus. Concluindo, voltando para o verso 10, nós vamos aprender como fazer isso funcionar, especialmente quando você está lidando com medo e ansiedade. Não tema, verso 10, porque eu estou com você. Nunca estamos sozinhos, irmãos. Nunca estamos abandonados. Ele é o Deus conosco. Depois o texto diz, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. De novo, é outro eu. Eu sou Deus. Eu estou descansando na promessa de quem é Deus. Ele é o meu Redentor. Ele é o meu libertador dessa situação que eu estou vivendo. Depois o texto diz, eu lhe dou forças. Tudo isso num verso só. Eu estou com você, eu sou o seu Deus, eu lhe dou força. Nosso Deus é aquele que nos fortalece. É o Deus que promete fornecer a força que seus filhos precisam quando eventos e circunstâncias terríveis surgem no caminho deles, nossos caminhos. Deus é aquele que nos fortalece por meio do seu Espírito. Paulo diz isso em Efésios capítulo 3, verso 16. E o texto continua no verso 10. Eu o seguro com a mão direita. Eu o ajudo. Deus é o Deus que nos ajuda. Deus vai trabalhando por nós. Ele nos ajuda como sumo sacerdote, que é extremamente compassivo. Eu te sustentarei. Ele sustentará a mim, a você e todo o seu povo. Isso é promessa, pela essência do seu poder. Porque Ele pode. E porque Ele é justo. Ele nos sustenta com a sua justiça perfeita. E a justiça de Deus é aplicada em Cristo. E nós não morremos a morte que merecíamos. Mas Cristo sim. Por causa disso, irmãos, o que eu tenho que fazer?
Diga aí dentro do seu coração, bem no profundo do seu coração: nunca estou abandonado. Nunca estou abandonado. Lembre-se disso antes de qualquer coisa. O Senhor é o meu Deus. É isso que o texto está dizendo. E eu estou descansando na promessa de quem o Senhor é. Lembre-se, o Senhor te fortalece, porque Ele é o Deus poderoso. O Senhor te ajuda, Ele vem trabalhar comigo, em mim, e Deus nos sustenta. Ele pega na minha mão e anda comigo. Cada uma dessas promessas é cumprida por meio da pessoa e a obra de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ao morrer a nossa morte e derramar o seu sangue, Ele perdoa o meu pecado quando creio nele como meu Salvador. E agora Deus me trata como filho do amor, amigo, aquele que eu posso esperar e ver os seus passos chegando. Aquele que eu posso esperar confiadamente, porque se não for Ele, ninguém pode fazer nada. Tudo isso acontece por causa de Jesus. Todo esse testemunho aqui de Isaías para o povo aponta para aquele que é o Redentor. Quem estava tirando o povo do exílio, do pecado, da morte, da fragilidade, dos erros e tudo aquilo que eles estavam vivendo e que levou-os a sofrer penalidade de Deus. É Deus quem vai lá por misericórdia e diz: olha, vocês são vermezinhos, vocês são um povozinho fajuto, tem uma atitude inadequada, mas eu resolvi, eu amo vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou perdoar vocês e vou trazer vocês de volta. Tudo isso aponta para aquilo que Cristo faria 750 anos depois e fez a nosso favor. Tudo isso é possível porque Jesus é o nosso Salvador e o nosso Deus. O que eu te sugiro como um pastor à luz desse texto? Primeiro, querido, examine o seu coração. Seja sincero, olhe para dentro de você. Em quem ou em que você tem confiado mais do que em Deus? Seja sincero. Segunda coisa, volta para a Escritura. Olha para a Escritura em cada situação. Medite, ensaie diariamente nas promessas de Deus. Todos os dias leia sobre as promessas de Deus, para que em qualquer circunstância você se lembre: ah, Deus disse que Ele cuidaria. Ele disse que Ele me tiraria do tremedal de lama. Olha, Deus diz que Ele me leva à eternidade, os céus. São eternas bênçãos que nunca vão ser perdidas, porque esse Deus é assim também. Volte-se para a palavra, para que ela te alimente no momento da ansiedade, da angústia, da dificuldade, da ausência de resposta. Descanse em Cristo, porque Jesus Cristo é a base do nosso consolo e segurança. É Ele que me faz ser seu servo. Louvado seja o Senhor. Isso me consola. O que Jesus Cristo fez e abriu oportunidades para o restante da minha vida é algo que eu posso descansar. Espere pelo Senhor. Lembrando que esperar não é fazer nada ou deixar de fazer, mas é viver na esperança de quem Deus é e o que Ele fará. Amada igreja, não tema. Não tema. Esse Deus é nosso Deus. Amada igreja, o Senhor nos escolheu, Deus nos chamou, e Ele não nos rejeitou e jamais nos rejeitará, apesar de nós. Você não vive pelo seu próprio desempenho, como eu introduzi, e dizendo que nós vivemos num mundo onde o mundo quer que eu mostre o que eu sou capaz de fazer. Ao contrário disso, viva pela fidelidade daquele que prometeu e age. Espere pelo Senhor, viva nele, descanse nele.
porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus, Deus de toda glória e majestade, bendito seja o Senhor, ó Pai, exaltado acima de todas as coisas, querido por causa da Tua graça em nosso coração. Pedimos que o Senhor, na sua bondade e continuidade de obra em nós, nos leve a uma vida de dependência e descanso no Senhor. Dê-nos o entendimento do que significa esperar em Ti, para que possamos viver assim, ó Pai, com alegria. Ó Deus, tenha misericórdia, porque em vários momentos nós olhamos para o lado e buscamos solução naquilo que não é devido e são ídolos. Mas faça nossos olhos voltar para os céus, para o alto, contemplar o lugar alto onde Cristo morreu, ressuscitou depois, e lembrar-nos, ó Pai, que o Senhor está conosco a cada instante. Ó Deus, certamente no nosso meio tem pessoas passando problemas os mais difíceis, às vezes de saúde, quem sabe emocional, relacional, problemas verdadeiros, ó Deus, que trazem cansaço, angústia, dúvidas. Ó Deus, conforte o coração dos Teus servos com a Tua palavra e a Tua presença. E ensina-os a descansar, a ver o conforto do Senhor, no Senhor mesmo. Essa é a nossa oração de gratidão e a nossa oração de intercessão, Pai, que nós fazemos em nome de Jesus. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, a comunhão e consolação do Seu Espírito esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém.